Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da oficina PCIP que Fatura. É nessa aula que eu vou te entregar todo o ouro, sem segredos, e juntos vamos explorar uma análise arquitetônica para projetos de prevenção e combate a incêndio. Mas antes de começarmos, eu preciso te lembrar, essa é a segunda aula da oficina. É de extrema importância que você assista a primeira aula. É nela que eu te conto sobre as oportunidades de incêndio, te falei sobre quanto cobrar por um projeto, os passos para você conseguir os seus primeiros clientes. Sinceramente, tem informações na primeira aula que eu pagaria caro para ter quando eu sair da faculdade. A primeira aula está em algum lugar aqui nesta página. Basta você clicar no vídeo e já consegue assistir. Agora, para quem já está em dia com a nossa oficina, vamos dar continuidade com a nossa aula de hoje. A análise arquitetônica para projeto de incêndio do nosso galpão. Agora vamos ao que interessa. Nós vamos agora falar sobre a análise arquitetônica para projeto de prevenção e combate a incêndio. Então nós vamos começar a elaborar, e analisar a nossa arquitetura recebida pela arquiteta ou por outro engenheiro ou pelo nosso cliente para ver se está adequado para fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio. Então eu separei aqui para vocês sobre um projeto técnico simplificado de um galpão. É aquele projeto que é maior que 200 metros quadrados e menor que 930, porque ele vai enquadrar em PTS. E o primeiro passo é conhecer a arquitetura. E aí, muitos vão me perguntar, mas Tawane, e se eu não tiver arquitetura? Hoje na nossa aula nós estamos falando de uma arquitetura recebida pelo cliente ou pelo arquiteto. Mas se você não tem arquitetura, você pode aproveitar esse gancho e vender para o seu cliente o levantamento arquitetônico. Mas eu vou dar uma dica logo à frente também, que se caso não tiver essa arquitetura, tem um jeito da gente descobrir se ela existe ou não. Então vamos comigo. Então, neste caso, como eu disse, a gente recebeu o projeto arquitetônico da arquiteta, do meu respectivo cliente. Mas, se você não tem, como eu disse, a gente vai cobrar por um levantamento daquela edificação. Mas uma dica de ouro, anotem aí no caderninho de vocês, você pode solicitar ao Corpo de Bombeiros do município onde você esteja fazendo o seu projeto arquitetônico para ver se aquela edificação, principalmente se ela for existente, se existe, algum projeto de prevenção e combate a incêndio no Corpo de Bombeiros. Então, o que eu faço primeiramente com os meus clientes? Você tem um projeto arquitetônico? Não, eu não tenho. Me passa o seu endereço, juntamente com o número da edificação e o nome do responsável pelaquela edificação. Eu ligo no Corpo de Bombeiros e falo: olha, estou precisando saber se existe um projeto de prevenção e combate a incêndio na edificação no endereço tal, com o nome do proprietário X. Aconteceu comigo recentemente de eu ligar umas 4 vezes no Corpo de Bombeiros aqui do município para saber se existia um projeto de prevenção e combate a incêndio, porque o meu cliente não queria pagar pelo levantamento e ele não tinha o arquitetônico. Então eu liguei lá no Corpo de Bombeiros, passei o endereço, pelo endereço e pelo nome do representante da edificação não foi encontrado. Entrei em contato com o meu cliente e disse a ele: fulano, olha, não tem no Corpo de Bombeiros com os dados que você me passou este projeto. Tem possibilidades de estar em nome de outra pessoa? Ah, tem, pode estar no nome da minha esposa. Então, me passa o nome da sua esposa, que eu vou ligar lá novamente. Liguei, passei o endereço novamente, junto com o número e o nome da esposa dele, e também não tinha o projeto arquitetônico, nem projeto de prevenção e combate a incêndio. Liguei para ele novamente e falei: fulano, pelo nome da sua esposa não tem e neste endereço. Como o seu imóvel é de esquina, você acha que tem a possibilidade de estar cadastrado na outra rua? Falou: ah, pode ser que sim. Eu não me lembro de quem fez o projeto, mas eu lembro que na edificação tinha os extintores, tinha as plaquinhas. Então, vou te passar o endereço de contra-esquina. Me passou o endereço, me passou a outra numeração que ele tinha e me passou um terceiro nome, que foi o nome da filha dele. Então, olha para vocês verem. Poderia estar em ruas diferentes, em nomes diferentes,
E o Corpo de Bombeiro, com os dados que eu estava dando para ele, não tinha. Para ele não existia o projeto lá. Então eu liguei lá novamente, peguei as informações, passei para o respectivo Corpo de Bombeiros e eles me falaram: olha, Tawane, não tem. Então, o fim foi eu passar o orçamento para o cliente. Falei: olha, para a gente regularizar a sua empresa e regularizar o seu imóvel, eu vou precisar fazer o levantamento, porque pelos 3 dados que você me passou no Corpo de Bombeiro não existe o projeto. Então, veja como é fácil você vender, além do seu projeto ou seu projeto de prevenção e combate a incêndio, você também pode vender o seu levantamento arquitetônico. Então, você pode ganhar 2 vezes em cima deste projeto. Mas voltando ao assunto da nossa aula, né, que é a análise arquitetônica para o projeto de prevenção e combate a incêndio, a gente precisa pegar o projeto arquitetônico e analisar como um todo a sua edificação. Então, a gente vai analisar para determinar a ocupação daquela edificação. Então, caso positivo, né, a gente tenha este projeto no Corpo de Bombeiros, né, a gente vai solicitar a ele um distrato comercial. Então, nós vamos preencher um documento falando: eu, fulano de tal, proprietário, responsável pelo uso da edificação, situada em tal lugar, realizo o distrato comercial com o engenheiro anterior fulano de tal, passando a inteira responsabilidade para Tawane Rodrigues Mendonça, do CREA tal, para fazer a adequação ou atualização do meu projeto, tá? Isso é quando você consegue pegar o projeto arquitetônico lá dentro do Corpo de Bombeiros. E se você tem a análise arquitetônica, né, e tem o projeto e não tem o projeto de incêndio, a gente vai pular essa etapa do distrato comercial e já vamos analisar a ocupação da edificação. A gente analisando a ocupação do projeto, né, arquitetônico, sem ele ter nenhum projeto dentro do Corpo de Bombeiros, eu noto que esse galpão ele vai ser um galpão comercial. No caso do que eu vou mostrar para vocês lá, ele vai ser uma transportadora. E aí a gente precisa, né, fazer as adequações das medidas de segurança para uma transportadora com a ocupação de transportadora. Então eu já analisei a arquitetura, já conversei com o meu cliente, por isso que eu sempre falo a importância de fazer uma entrevista mesmo, literalmente, com o cliente sobre qual o tipo de ocupação que ele pretende usar naquele galpão, se ele já tem uma empresa funcionando e ele vai mudar a empresa dele de lugar. Por quê? A nossa ocupação, ela precisa estar compatível com a atividade principal dele do CNPJ, porque senão, na hora que ele for tirar o alvará dele de funcionamento e o alvará dele do Corpo de Bombeiros estiver diferente da ocupação, pode ser que a prefeitura, né, do município, ela barra ali mesmo, né, a emissão do alvará dele de funcionamento, e aí ele vai voltar atrás de nós. E o que nós não queremos, né, é que ele volte para a gente poder regularizar, né, fazer essas alterações, porque isso vai gerar um retrabalho para a gente, vai gerar uma dor de cabeça para o cliente, e a gente não quer que isso aconteça. Então eu fiz essa análise, fiz essa entrevista com o meu cliente, determinei a ocupação, esse galpão, exclusivamente. Eu conversei até diretamente com o contador do meu cliente para que tudo saísse zerado, tudo compatibilizado para o alvará de funcionamento, o alvará do Corpo de Bombeiros. Então fiz essa análise. Deu tudo certo, eu vou começar a projetar o meu projeto de prevenção e combate a incêndio. Importantíssimo, pessoal, anotem aí mais uma dica. Na hora da análise arquitetônica, eu já sento e já confiro largura das escadas, já confiro, geralmente já vem, né, a altura de guarda-corpo e corrimão pelo projeto arquitetônico, então eu já confiro se essas alturas, né, estão de acordo com a instrução técnica 08 do Corpo de Bombeiros. Se não está, e o cliente está em fase de adequação ali do seu galpão,
eu faço o quê? Ligo para o cliente e falo, opa, você já fez essa parte do guarda-corpo? Você já fez essa parte do corrimão? Não, não fiz. Então, pera aí que eu preciso te passar as medidas corretas. Porque muitas das vezes o arquiteto, né, que está desenvolvendo o projeto ali, ele não tem o domínio suficiente em projeto de prevenção e combate a incêndio. Ele tem domínio de outras normas técnicas, mas não tem o domínio de projeto de prevenção e combate a incêndio. E aí a gente precisa fazer essa compatibilização. E aí, Tawane, isso aí para uma edificação nova. Agora me conta como é para uma edificação já existente. Então aqui no meu slide eu deixei, inclusive, mais essa parte de edificação existente, justamente porque ela é um pouco mais burocrática, mais minuciosa. Então, a gente pegou o projeto, analisou a arquitetura. O meu conselho para vocês, vá até o local, principalmente edificação existente, pessoal. Edificação existente, a gente encontra muito percalços na hora de fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio. Então aqui, né, eu escrevi para vocês. Cheguei no local e está tudo diferente do que está do projeto existente no Corpo de Bombeiros. E eu não fiz, eu não cobrei pelo levantamento do meu cliente, né? Eu descobri que tinha o projeto arquitetônico e um projeto aprovado lá no Corpo de Bombeiros. E aí eu cobrei para o meu cliente somente o projeto de prevenção e combate a incêndio. Mas com a minha experiência, mesmo eu não cobrando antes de eu começar o projeto de prevenção e combate a incêndio, eu vou até o local. Por quê? Pensam vocês comigo, vocês pegam um galpão aí de 1.000 metros quadrados, já existente, com projeto aprovado. E aí tá lá um galpão com vão livre de 8 metros no comprimento e na largura. E aí depois de um certo tempo, quem está utilizando o galpão foi lá e pegou esses vão livres e fez várias salas. Ele vai estar totalmente diferente. O projeto de incêndio que está aprovado lá no Corpo de Bombeiros não vai ser suficiente, né, as medidas de segurança para todas essas salas. Então eu vou até o local, mesmo eu não cobrando, e vou dar uma conferida. Gente, é uma conferida básica, tá? Não é para vocês ficarem lá no galpão 3, 4 horas, não. Pelo amor de Deus, vocês não cobraram para isso. Vocês chegam lá, façam essa análise superficial e fala para o cliente, olha, o projeto que está aqui no Corpo de Bombeiro foi feito e dimensionado de uma forma, junto com este projeto arquitetônico, e agora você mudou toda a sua edificação. Você mudou sala de local, você mudou sua ocupação, você tinha um vão livre ali para depósito e agora você diminuiu o seu depósito e criou mais salas. E com isso eu vou precisar refazer o meu projeto arquitetônico para fazer o seu projeto de prevenção e combate a incêndio. Então você vai cobrar do seu cliente, tá? Aí você vai fazer um aditivo da sua proposta. Mas é importante nessa visita você fazer ela junto com o seu cliente e mostrar para ele por que você precisa desse aditivo. Porque se você for sozinha e chegar no seu escritório ou na sua casa e ligar para o seu cliente e falar com ele que você vai fazer esse aditivo no seu contrato, ele vai achar que você está querendo cobrar dele simplesmente a mais e ele vai ficar sem entender por quê. Então, faça essa visita junto com o seu cliente. Gente, pelo amor de Deus, não é uma visita de 4, 5 horas. No máximo que essa visita tem que durar 40 minutos. Não pode ser mais que isso não, tá? E aí você inclui esse valor aí e faça esse aditivo dentro do seu contrato. Pronto, fiz o levantamento, né? Analisei a minha arquitetura. Vou fazer a atualização, seja em CAD, seja em Revit, para começarmos a elaborar o nosso projeto de incêndio. Mas, Tawane, se for um imóvel novo, né, em fase de construção, né, e a gente vê que meu cliente não alterou nada e nunca teve projeto aprovado no Corpo de Bombeiro. Como eu disse para vocês, melhor ainda, que aí você já vai conhecer a arquitetura que vai ser enviada pelo seu arquiteto ou para o seu cliente, e aí você já pula a fase de levantamento, você já vai direto para a fase de começar o seu projeto de incêndio. E não se esqueça de olhar a área do seu projeto.
ver se ele se enquadra realmente em um PTS e também qual tipo de prestação será, né? Qual tipo de prestação de serviço será, pois algumas das ocupações, mesmo tendo uma área menor que 930 metros quadrados, terá que passar por uma aprovação. Vou citar algumas aqui para vocês. Recepção de público. Se você tiver uma recepção de público acima de 200 pessoas naquela edificação, ela pode ser menor que 930 metros quadrados e aí ela vai passar sim por uma aprovação perante ao Corpo de Bombeiros. Mesmo sendo um PTS, Tawane? Sim, mesmo sendo um PTS. Então, pode ser que você terá que passar por essa aprovação e com isso você terá mais um tempo ali de projeto com você. Então vamos começar, né, a levar a segurança para as edificações. Quem está aí comigo, continua aí comigo, que vem muita coisa boa por aí. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente aqui sobre os decretos e instruções técnicas, por onde eu vou começar. Então analisamos a nossa arquitetura, já está tudo certo, já está, se for levantamento, já está atualizado. Se for uma atualização, né, quer dizer, está atualizado. Se for um levantamento, você já fez. Se for uma edificação nova, você também já está com o seu projeto ali adequado. Então, analisamos a arquitetura ou fizemos o levantamento em loco, se for necessário, nós vamos começar para as instruções técnicas e decretos. Primeiro passo para começar um bom projeto é ter o decreto do seu estado que está vigente no ato da sua elaboração do projeto. No caso de Minas Gerais, o decreto vigente hoje é o 47.998 de 2020. Ele foi aprovado, né, e entrado em vigor em 1/7. É ele que estabelece a regra para as atividades de fiscalização das medidas de segurança, que vai determinar o que se levar em consideração, como a altura da edificação, área construída, validade do seu AVCB, os tipos de projeto, se é um PTS, um PT ou um PET. E é nesse decreto que você vai determinar qual tipo de ocupação daquele imóvel. Um ponto-chave, pega essa dica aí de novo, pessoal, que é no decreto que ele vai dizer para você se você tiver vários imóveis no mesmo terreno, é necessário você fazer a regularização de todos esses imóveis. Ah, Tawane, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e eu tenho 4 lojas, 4 galpões distintos. Exatamente, você vai ter que fazer a regularização dos 4 galpões. Então é importante você já alertar isso ao seu cliente, porque às vezes o seu cliente alugou o galpão e ele alugou só o dele. E aí ele acha que ele tem que regularizar só o dele. Não, pessoal, ele tem que regularizar todos os outros galpões. Mas isso não é de responsabilidade do seu cliente. Você vai falar com ele e ele vai entrar em um acordo, seja com o proprietário, né, do imóvel, ou seja com todos os outros locatários para regularizar, porque todos irão precisar do AVCB. Então você já pensou você ter um cliente transformar em 4 clientes? Ou então um cliente se transformar em um cliente de projeto PT com hidrante que você vai poder cobrar até mais caro? Olha para você ver que legal, né? O Corpo de Bombeiro te ajuda até a ganhar mais. Então, é no decreto que você vai mostrar para o seu cliente se ele precisa ou não regularizar as outras edificações. Então aqui, né, eu fiz um exemplo para vocês, vou ler ele aqui para vocês. Em uma loja de roupas femininas, a gente tem um galpão, que é uma loja de roupas femininas, uma sorveteria, um estacionamento de veículos e todos se encontram no mesmo terreno e o mesmo proprietário. Como a gente vai classificar essas edificações? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, pessoal, um exemplo prático. Não é o mesmo que eu vou mostrar para vocês, mas serve para vocês terem aí de conteúdo e guardar. Eu tenho uma loja de roupas femininas, uma sorveteria e um estacionamento de veículo. Todos se encontram no mesmo terreno e no mesmo proprietário. Como eu vou classificar eles de acordo com o meu decreto? Então, eu separei ali primeiro, loja de roupas. Se enquadra no grupo C, que é o grupo comercial,
Mas, Tawane, no grupo C eu tenho C1, C2, C3. Então, a loja de roupa ela vai se enquadrar no C2. Eu não vou entrar aqui em detalhes, tá, pessoal? Porque não vai dar tempo. Então, ela vai ser um comércio com carga de incêndio média e alta. No próprio anexo já vem alguns exemplos. Aí agora eu vou passar para a sorveteria. Então, analisando a sorveteria, né, igual a gente analisou as lojas de roupa, porém ela vai se enquadrar no grupo F, né, que é F8, locais para refeições. Lá no decreto também tem os exemplos. E o estacionamento, né, conforme a sorveteria e a loja de roupas, será denominado como grupo G na divisão G2, estacionamento com acesso ao público. Seguindo o exemplo citado na nossa edificação, né, ela será uma edificação mista, com várias ocupações diferentes e somando as suas áreas, chegamos a um valor menor que 930 metros quadrados. Então, ela é superior a 200, mas ela é menor que 930 metros quadrados. Ah, mas aí eu tenho um galpão, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e 4 galpões de 300 metros quadrados. Passou aos 930 metros quadrados, então daria ali 1.200 metros quadrados. Com isso, nós teremos que incluir a medida de segurança de hidrantes. Mas não é o nosso caso aqui agora. Então, ficou superior a 200 e menor que 930. Logo, precisará de um projeto com as medidas de segurança básicas, né? Que será saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores. São as 4 medidas de segurança básicas. E aí, com isso, né, nós vamos ver, e aqui eu já estou falando para vocês porque eu já sei de cabeça, mas vocês que estão começando agora ou que não têm experiência, né, vocês teriam que ir na instrução 01 e confirmar se realmente são somente as 4 medidas básicas. Então, aí nós vamos para a instrução técnica 01, 02, 03, 8, 9, 13, 16 e 15. E aí, da instrução técnica 1, 2 e 3, são processos administrativos, que é a do estado de Minas Gerais. Pode ser que no seu estado, ou na verdade no seu município não, mas no seu estado os processos administrativos podem ter uma numeração diferente. Mas geralmente são sempre as 3 primeiras instruções técnicas, então isso vai de acordo com cada estado. Então você vai ler, né, essas instruções técnicas para vocês começarem a familiarizar com elas e entender sobre o processo administrativo. Então vale ressaltar que é sempre bom pegar a instrução técnica direto do site do Corpo de Bombeiros do seu estado, porque ela vai estar atualizada. E com isso, ela estando atualizada, você irá conseguir não fazer o seu projeto desatualizado, né? Não adianta nada você saber tudo de projeto de incêndio e pegar uma instrução técnica de 2018, por exemplo. Ela não vai estar nem um pouco atualizada com a nossa instrução técnica de agora. Então é importante, é mais uma dica que eu estou dando nessa aula, vocês pegarem sempre no site do Corpo de Bombeiros a instrução técnica mais atualizada, porque lá eles não vão colocar, eles têm uma parte da instrução técnica anterior, mas a que está vigente, ela sempre vai estar lá atualizada para vocês. Então, após a leitura e determinação de todas as medidas de segurança, é hora de colocar a mão na massa e no projeto. Dica para não se confundir ao ler as instruções técnicas. Após a leitura do decreto, das instruções técnicas administrativas, você vai passar para as instruções técnicas específicas de cada medida. Ah, Tawane, eu estou começando agora a minha instrução, meu projeto de prevenção e combate a incêndio. Nunca peguei nenhuma instrução técnica, não sei por onde começar. Qual que é a sua dica? Leia as 3 primeiras instruções técnicas de processo administrativo, leia o decreto vigente do seu estado e vai anotando ali os pontos-chave. Depois, você vai para a leitura somente das instruções técnicas do seu respectivo projeto. Porque o erro que eu cometi no início da minha carreira,
Eu achei que para fazer um projeto técnico simplificado, eu precisava ler a instrução técnica de hidrante. Para quê? Eu gastei tempo estudando hidrante se eu não ia utilizar essa medida de incêndio. Então, a dica que eu estou te dando, vá somente nas instruções técnicas de acordo com o seu projeto. Você leu ali, processo administrativo, leu o decreto, já sabe o que você vai precisar, vai direto ao ponto, não faça como eu. Agora eu vou dar mais uma dica valiosa, olha para vocês verem o tanto de dica que eu estou dando nessa aula. Se vocês não estiverem anotando, vocês vão perder dinheiro. Você leu a instrução técnica de iluminação de emergência. O que eu já vou contar para vocês que no início eu não fazia desse jeito e com o meu método eu desenvolvi dessa forma. Eu vou lá e faço, eu li a instrução técnica toda de iluminação de emergência. Eu vou passar para a leitura da instrução técnica de extintores? Não, eu vou voltar ao meu projeto e vou fazer o dimensionamento da minha iluminação de emergência. Acabei a iluminação de emergência, já dimensionei, tá tudo certo no meu projeto. Agora eu vou ler a instrução técnica de extintores. Li a instrução técnica, eu vou lá desenvolver a minha medida de extintores. Pessoal, no meu início, eu li todas as instruções técnicas e depois eu fui fazer o projeto. E aí eu saí confundindo tudo. O que eu tive que fazer? Refazer o projeto tudo de novo. Então, não é isso que eu quero para vocês, tá? Eu quero que vocês façam conforme eu estou ensinando para vocês aqui, porque vocês vão ganhar tempo e vão ganhar dinheiro. É isso que vale. Como vocês, se vocês não conhecem, né, ou vocês têm pouca experiência com projeto de prevenção e combate a incêndio, eu vou contar para vocês. Ele é feito totalmente através de simbologias, né? Ele não é feito igual, por exemplo, um projeto arquitetônico, que a gente pega ali um bloco de AutoCAD ou uma família do Revit de uma cama e coloca ele lá. No AutoCAD ou no Revit, o projeto de incêndio, ele é desenvolvido através de simbologias. Então, eu não vou pôr um extintor e vou representar este extintor lá, não. Então, ele tem um símbolo próprio para falar que naquele ponto do meu projeto tem um extintor de acordo com a sua carga. Então aqui, né, nos nossos slides que eu vou disponibilizar para vocês depois das aulas, eu trouxe para vocês algumas representações gráficas sobre o nosso projeto de prevenção e combate a incêndio. Então eu já vou te contar isso no próximo tópico. Eu conheço, né, todas as instruções técnicas e agora como que eu vou fazer essa representação gráfica, Tawane? Agora você me deixou com a cabeça meio burlada e eu não sei como que eu vou representar isso. Então todo o projeto, né, ele é feito através de representação gráfica e são essas representações gráficas que o Corpo de Bombeiro irá analisar, né? É através dela que ele vai ver se o seu projeto está dimensionado de forma correta à instrução técnica. Então não poderia ser diferente. O Corpo de Bombeiro fez o quê? Te ensinou a fazer essa representação gráfica, porque ele tem uma instrução técnica com todas as representações gráficas para você colocar em seu projeto. Eu te falo que o Corpo de Bombeiro te entrega o dinheiro para você fazer o projeto de incêndio, porque ele te ensina tudo. Então, no caso de Minas Gerais, essas representações gráficas estão na instrução técnica 03. Ah, mas eu sou de outro estado, a representação muda? Muito difícil. Se mudar é uma, duas, porque as instruções técnicas, elas são meio que um copia e cola de outro estado. O estado de São Paulo fez a instrução técnica dele e os outros estados copiaram e foram adaptando de acordo com as necessidades de cada estado. Então muda muito pouco, se mudar a representação é uma, duas, três representações. Então só sei lá, conferir e tá tudo certo. Então aqui eu trouxe para vocês a representação gráfica. Ali eu trouxe nos slides, né, somente algumas de extintor, que é a primeira que a gente já tem. Então ali nós temos a carga de extintor de carga d'água, como ela tem que ser representada, de pó BC, de extintor de classe K, de espuma mecânica, de pó ABC, carga de halon, de CO2, de pó D. Então ali, cada um desses extintores, eles têm a sua simbologia. Então se você está ali dimensionando para sua edificação o extintor de pó ABC, você tem que representar ele de acordo com o que está lá na representação gráfica da instrução técnica 03. Ah, mas eu mudei
a minha representação. O Corpo de Bombeiro vai te notificar, porque tem que estar idêntico ao que está lá na instrução técnica, gente. Então, é um passo a passo a ser seguido. Então, eu estou contando algumas coisas do meu método, de como eu elaboro para vocês. Então, anotem essas dicas aí. Vi na instrução técnica todas as representações gráficas, mas eu tenho a minha instrução técnica 015, que é a sinalização de emergência. Como que eu vou representar essa sinalização de emergência? Lá na instrução 15 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tem qual é a letra e qual número cada plaquinha representa. Então, lá na instrução técnica 03, você vai ver como você deve apresentar essa sinalização de emergência. E na instrução técnica 015, tem letra por letra, número por número. Se você quer fazer uma sinalização de alerta, uma sinalização de proibição, uma sinalização de rota de fuga, uma sinalização complementar, então lá na instrução técnica 15 tem todas essas representações e também identificações de cada placa que vocês vão colocar. Então eu não vou entrar aqui neste detalhe porque é muito técnico e nós vamos ficar aqui 3, 4 horas se for entrar em cada detalhe para vocês. E aqui eu estou só dando essa pincelada para vocês conhecerem e saber o quanto o projeto de prevenção e combate a incêndio pode aumentar o seu faturamento. E eu trouxe aqui agora para vocês um fluxo de elaboração de projeto. Isso, pessoal, quando eu comecei a minha carreira não tinha isso não, tá? Não tinha isso. E eu tive que criar o meu fluxo de elaboração de projetos. Então eu já estou dando isso aqui para vocês nessa aula, tá? Porque eu não quero aqui ficar negando conteúdo para vocês. Então, primeiro passo, a gente vai em análise da arquitetura e levantamento da edificação, leitura do decreto vigente e das instruções técnicas, elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio, entrada do projeto para análise, né? Ou para pedido de vistoria no Corpo de Bombeiros, liberação do AVCB para o meu cliente. Então, esse é o fluxo que vocês têm que fazer. Vocês fazendo este fluxo bem feito, vocês podem ter certeza que quando chegar a renovação do AVCB para o seu cliente, ele vai te procurar. Este é o galpão que eu falei para vocês durante toda a aula. Ele já está pronto e dimensionado para ser aprovado no Corpo de Bombeiros. Mas eu fiz a análise arquitetônica dele porque já era um galpão existente. Então venham comigo. Vocês podem ver que eu já estou com todas as pranchas montadas para apresentar ao Corpo de Bombeiros. E eu sei que vai gerar muita dúvida aí, né, do outro lado da telinha, por que essa prancha está em um formato diferente das outras pranchas. Como o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais não exige que a gente entregue o projeto, né, em PDF ou impresso na corporação, e somente ele de forma digital, a gente pode colocar todo o projeto e simplesmente organizado na aba Model. Então, o que eu costumo fazer? Sempre a primeira folha, ele vai ser uma folha maior, né, do que as outras, não vai ser uma folha tradicional, aonde vem todos os detalhes, porque lá na instrução técnica 03 fala que a prancha número 1 é a prancha que tem que vir todos os detalhes exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Então, essa é a nossa prancha número 1. Então, aqui eu tenho detalhamento, né, de toda a sinalização que eu utilizei neste projeto. Eu tenho quadro de informativo de segurança. Eu tenho aqui detalhamento sobre a iluminação. Quadro de iluminação com quantidades, né, e quais tipos de iluminação eu adaptei a este projeto. Detalhamento do guarda-corpo, detalhamento da escada, detalhamento da instalação das placas de emergência. Então, aqui tem como ela deverá ser instalada. Eu tenho aqui também o detalhamento dos meus extintores. Quando eles são em áreas que eu preciso fazer demarcação do solo, vem aqui explicando para quem vai executar. Quando ele é fixado na parede, quando ele está instalado em tripé, quando ele está em abrigo, né? Também como ele tem que ser armazenado. Então, já vem tudo isso aqui com os detalhamentos. Aqui nós temos o quadro de legenda também e algumas notas específicas relacionadas a este projeto. E o selo, né, do projeto em si,
pode ser o seu selo padrão, pode ser o meu selo padrão, não tem um selo do Corpo de Bombeiros específico. Eu gosto sempre de usar o meu padrão, né? Ele vem quando eu vou entregar para o cliente, eu coloco a nossa logo e tiro a nota daqui e faço a nota aqui neste espaço vazio. Mas como é para o Corpo de Bombeiros e lá ele não vai conseguir ter acesso a minha logo, né? Porque ela vem em formato de imagem, eu coloco as notas aqui para otimizar o espaço das nossas folhas e também para a gente aproveitar melhor. Na segunda prancha, aí já é uma prancha de tamanho normal para ser impressa, eu já coloco as plantas baixas e o detalhamento das saídas de emergência. Então, como nós analisamos o galpão, né? Então, que é um galpão existente, eu vi que nós temos banheiros para deficientes, copas. Isso aqui é como o meu cliente irá executar ele na obra. Por quê? Ele pegou esse galpão totalmente sem nada. Então, ele criou divisórias em drywall e fez de acordo com a necessidade dele. Então, aí eu fiz o projeto de Corpo de Bombeiros também de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, aqui eu fiz toda a parte de sinalização, como vocês podem ver, sinalização do piso, sinalização do extintor, a capacidade do extintor, a simbologia dele, não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, rotas de fugas, as luminárias dele de emergência, em cada ponto que eu achava específico para colocar e de acordo com o dimensionamento também. Então aqui a gente fez essa representatividade. Um ponto importante nesse galpão é que ele vai ter um mezanino, como vocês podem ver logo aqui do lado. E essa escada dele já estava pronta quando eu fiquei responsável pelo projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, como vocês podem notar, a largura da escada ela é de 90 centímetros e não 1,20 m, como pede a nossa IT 08. De acordo com a nossa instrução técnica 08, quando se tem um mezanino e ele é de acesso restrito ao público, lá na nossa instrução fala que a largura dos degraus não precisam ser de 1,20 m, e sim 80 centímetros, que é o mínimo. Então, como este segundo pavimento, né, é uma área de sala de reunião para funcionários e também o administrativo da empresa, então quer dizer que ele é de acesso restrito. Então, a gente precisou dimensionar somente o guarda-corpo e o corrimão. E um detalhe, depois do projeto pronto, entregue para o cliente, e eu realizei essa visita a ele, né, para ver como estava o galpão, o andamento da execução do projeto de prevenção e combate a incêndio. Em loco, né, a gente conseguiu otimizar e não ter estes guarda-corpo aqui na lateral dele. Então, eu já tirei do projeto para o Corpo de Bombeiros, então não será necessário eu ter guarda-corpo deste lado. Por quê? Como lá eu já tenho uma escada de 90 centímetros, e é de uso de acesso restrito, lá na IT 08 também fala que é necessário ter corrimão somente de um lado da escada. E como deste lado aqui nós tínhamos espaço para colocar o corrimão e o guarda-corpo, a gente optou em deixar deste lado. E aí, para o projeto que foi, né, para a vistoria do Corpo de Bombeiros, nós retiramos este guarda-corpo deste lado. Ah, Tawane, eu posso fazer isso quando eu estiver fazendo uma visita técnica ao meu cliente para sanar dúvidas de execução? Eu posso estar tentando otimizar isso para o meu cliente logo após o meu projeto? Se ele for um projeto PTS, que é aquele projeto que é aprovado junto da vistoria, sim, você pode fazer isso sim para o seu cliente, tá? Mas desde que você esteja fazendo isso de acordo com a instrução técnica. Não quer dizer que se a instrução técnica não me permitisse estes dois pontos, eu iria fazer. Claro que não, porque na hora da vistoria, o Corpo de Bombeiros iria me notificar. Então, eu fui lá na instrução técnica 08 e olhei o que a gente podia otimizar ali na hora da execução para o meu cliente. Então, você também pode fazer isso, mas ressaltando que são para projetos PTS que são aprovados juntamente com a vistoria, porque você pode protocolar este projeto
depois da execução, né? Então, se sofrer alguma alteração ali para adequação da medida de segurança na hora da execução, você consegue reverter isso ao seu projeto, tá? Então, é importante, sim, fazer esse acompanhamento da execução do seu projeto de prevenção e combate a incêndio, justamente para esses casos. Ah, mas o meu projeto é um PT, ele já foi aprovado no Corpo de Bombeiros e aí eu não consigo fazer essas alterações mais. Você pode, inclusive, até fazer essas alterações, porém, o seu projeto precisará passar novamente por uma aprovação do Corpo de Bombeiros e isso aí vai gerar um custo para o seu cliente. Então, quando você entra na fase de um projeto PT, é onde você tem que ter mais atenção e ter melhor conhecimento das normas. Se fosse um projeto PT, aqui, né, claro que também essa edificação e essa escada não estaria dimensionado somente para uso exclusivo do segundo pavimento. Então, aqui nós temos, né, no nosso mezanino, a sala de reunião e a sala de administrativo. Então, aqui nós dimensionamos, né, somente a sinalização e os extintores, né, para questão de circulação. E dentro da sala, isso já é uma prática minha, né? Dependendo do tamanho da sua circulação, a própria iluminação de emergência, ela já consegue atender aquele espaço da sua circulação. Porém, eu, Tawane, como boas práticas dos meus projetos, né? E de acordo com o meu método, eu gosto sempre de colocar uma iluminação de emergência dentro de cada sala. Então aqui isso não vai gerar um custo alto para os nossos clientes e aí a gente vai estar levando mais segurança para eles. Então aqui, como eu disse, né, tá o cálculo da saída de população, né, cálculo de saída de emergência, de acordo com a instrução técnica 08. E na prancha 3, os detalhamentos, que é corte, fachada, planta de situação. E as notas eu sempre gosto de repetir nas 3 pranchas nesse caso aqui. Eu espero que você tenha conseguido absorver todo este conteúdo, porque ele vale ouro e pode fazer você faturar mais de R$2.000 por dia. A essa altura da oficina, você já deve ter percebido que essa promessa não é mentira. Ela é real e pode mudar a realidade da sua carreira profissional. A minha missão na oficina PCIP que Fatura é trazer mais pessoas para o mercado que está carente de profissionais capacitados. Com meu escritório de engenharia, eu não consigo atender toda a demanda que existe por aí. Tem muito dinheiro na mesa e oportunidades de negócio incalculáveis. Neste momento, eu quero saber de você o que está achando da nossa oficina. Dá um pulinho no nosso Instagram e me conta no direct ou na caixinha de perguntas se a oficina PCIP que Fatura abriu seus olhos para este mercado. Aproveita e me manda sua dúvida também, porque na próxima aula eu vou responder a cada uma delas. Vamos falar sobre valores, captação de clientes, projetos, faturamento, mercado, administração, cursos, especializações, enfim. É na terceira aula que vamos encerrar a oficina PCIP que Fatura, com chave de ouro. Você não diz que terminou um livro antes de ler o final da história ou sai do cinema antes de assistir a última cena, não é mesmo? Não se esqueça de entrar no grupo oficial da oficina e nós temos um encontro marcado na próxima aula. Um grande abraço e até lá!